Para minha família, eu não valia nada, eu não prestava, eu era a pior pessoa desse mundo, simplesmente porque eu queria levar a minha vida da minha maneira. Eu não queria seguir os mesmos passos que eles. Mas antes de continuar a minha história, eu quero deixar bem claro que isso aqui não é para falar mal de igreja nenhuma e muito menos de religião. Isso aqui é apenas o meu relato, apenas o que aconteceu diante a minha postura e a postura da minha família. Bom, os meus dois irmãos mais velhos e os meus pais, desde que eu me entendo por gente, eles são da igreja e daqueles assim bem fiel. E quando eu era adolescente, eu não gostava, eu não queria ir para a igreja, eu não queria me vestir da forma que a minha mãe e as outras mulheres da igreja se vestiam. Eu gostava da minha vidinha. Eu gostava demais de ir para uma festa, para uma balada, de usar as minhas roupinhas justas, curtinha. Porém, era só isso. De verdade, eu não acho que era nada demais. Até porque eu tinha 16 anos, eu ia para as minhas festas, mas eu não bebia, eu não usava nada. Eu tinha 16 anos e ainda era moça, nunca tinha tido relação. Então, assim, ao meu ver, não era para tanto, não era para minha família fazer comigo tudo que eles faziam, porque os meus irmãos e os meus pais me esculhambavam, eles não mediam as palavras para me falar, não. Eu era perdida, eu era isso, eu não ia ter futuro porque eu não ia para a igreja, eu só queria saber de festa. Lembrando que eu também estudava, tá? Eu ia para a escola muito certinho. Eles me falavam coisas terríveis. Naquela época, eu tinha uma amiga que morava numa comunidade e os meus pais, eles detestavam quando eu ia para lá. E nesse ponto, eu até dou razão para eles, porque essa comunidade naquela época já era muito perigosa e até hoje ainda é. Então até aí eu concordo com eles. E aí um dia ia ser o aniversário dessa minha amiga e eu já tinha dito para minha mãe, olha mãe, tal dia é o aniversário da minha amiga, eu vou, tá? Beleza, chegou o dia, tá todo mundo se arrumando para ir para a igreja e eu tava me preparando para ir para o aniversário. Como a comunidade era muito longe da minha casa, eu tinha que sair mais cedo, né, para não ir à noite, não ir tarde da noite. E aí, arrumei de modo que eu tinha costume de me arrumar. Vesti uma calça jeans colada, os meus jeans naquela época só era daquele jeito, bem coladinha, de cós baixo, né, cintura baixa. Coloquei um cropped vermelho, que não era decotado aqui no seio, mas era com a barriga de fora. Fiz uma maquiagem escura, da forma que eu fazia todos os dias. Coloquei um batom vermelho, enchi a minha orelha com os meus piercings, enfim. Quando eu tava saindo, eu fui dar tchau pra minha mãe e avisar que eu tava indo, porque era o meu costume. Eu não saía de casa sem avisar os meus pais. Falei, tchau mãe, tô indo, tá? Nessa hora, a minha mãe me olhou de cima embaixo e falou assim, toda família tem que ter um amaldiçoado para estragar tudo, né? Maldita hora que eu fui ter você. Eu preferia 1000 vezes ter tido só os seus irmãos do que ter que aguentar a vergonha, a humilhação de ser a sua mãe. O problema da minha família é que eles achavam que pelo simples fato de eu não gostar de ir para a igreja, de eu gostar de sair, de vestir as minhas roupas, que eu também não tinha sentimento, que aquelas palavras deles não me machucavam. E o pior foi ver nos olhos da minha mãe que aquilo que ela estava me dizendo não era da boca para fora, dava para ver que aquilo estava vindo do coração. Na comunidade que a minha amiga morava, tinha um cara que ele era bem barra pesada. Na verdade, tinha vários caras, mas esse em questão, ele passou vários anos na prisão, cumprindo diversos que ele tinha cometido, uma coisa pior que a outra. Tudo que vocês pensar de ruim, aquele cara já tinha feito, vendia as coisas erradas, no tanto que o pessoal da comunidade ali considerava ele como se ele fosse um chefão, todo mundo tinha medo do cara. E toda vez que eu ia lá, que a gente se topava, ele ficava dando em cima de mim, como ele fazia com todas as meninas novinhas que ele visse ali, principalmente que não fosse da comunidade. E me cantava e dava em cima de mim e eu nunca dei bola pra ele. Não porque eu tinha medo, porque naquela época eu não era muito de ter medo das coisas, não. Eu achava que comigo nunca ia acontecer nada. Mas eu não dava bola pra ele por causa exatamente das coisas que ele fazia, da pessoa que ele era e porque também aquele cara, ele deveria ter no mínimo o triplo da minha idade naquela época. Ele era muito mais velho, mas muito mais velho que eu. Só que naquele dia eu saí de casa com o coração tão machucado,
com tanta raiva da minha mãe, daquelas coisas que ela tinha me falado. Eu fui toda felizinha, dar tchau, dar um abraço, avisar que eu tava saindo. Eu ia simplesmente pro aniversário da minha amiga. E a minha mãe falar, olhando nos meus olhos, que sentia vergonha de ser a minha mãe, simplesmente pelo jeito que eu tava vestida. Eu saí tão machucada que no caminho da minha casa para a comunidade, eu decidi que naquele dia, se eu encontrasse aquele homem, eu ia dar bola para ele. Isso tudo para vingar da minha família e para mostrar para eles o que era sentir vergonha de verdade. Cheguei na comunidade, curti lá no aniversário da minha amiga e quando eu já estava voltando para casa, eu encontrei ele. Como de costume, já foi logo dar em cima de mim, falar aquelas coisas asquerosas, mas que naquela hora eu nem conseguia ouvir, porque eu só conseguia ouvir aquelas palavras da minha mãe soando na minha cabeça. E eu falei pra ele que sim, e ele ficou até indignado, como assim? E eu falei, sim, eu quero ficar com você, eu também tô afim. Dei bola pra ele como se eu realmente tivesse disposta a fazer tudo que ele quisesse. E aí ele me pediu se podia me acompanhar até na minha casa, me levar na minha casa, né, porque eu ia de ônibus, e eu falei que podia. Quando a gente chegou no portão da minha casa, ele me beijou e eu deixei. E, eu lembro até hoje exatamente do quanto eu fiquei com nojo daquele cara me beijando, mas eu precisava daquilo, porque eu tinha certeza que teria alguém lá em casa vendo. Quando eu entrei para casa, um dos meus irmãos estava acordado e ele já me questionou quem era aquele cara que estava no portão com você, uma hora daquela, te beijando. E eu só por implicância, eu fiz questão de contar em detalhes quem era ele. Porque apesar da comunidade ser muito longe da minha casa, ele era um cara conhecido. Ele já tinha passado até na TV. Porque uma vez ele estava preso e ele fugiu. Então assim, a cara dele estava estampada pela cidade. Fiz questão de falar, não, é fulano e tal, a gente tá se relacionando. Gente, naquele dia, a minha casa veio abaixo. O meu irmão saiu acordando todo mundo. E eu nunca tinha visto a minha família daquele jeito. O meu pai, ele berrava comigo, falando assim que ia me internar, que eu tava maluca de me envolver com a pessoa daquela. A minha mãe, ela me bateu e depois ela me ameaçou diversas vezes que se ela soubesse, se ela pelo menos sonhasse que eu tava com aquele cara de novo, que ela não ia me aceitar dentro de casa, que eu ia ter que dar um jeito e procurar um lugar para eu morar. É claro que eu também não calei não, eu bati de frente com todo mundo. Só que apesar disso, eu não tinha intenção mais de ficar com aquele cara. Como eu falei, eu tinha nojo. E tudo que eu planejava com ele, eu tinha conseguido ali, que era atingir a minha família de verdade. Eu não tinha um pingo de interesse, sabe? De vontade de encontrar aquele homem de novo. Tanto que depois disso, eu pensei assim, agora eu tenho que sumir da comunidade uns dias, porque se eu continuar frequentando lá agora, né, ele vai achar que eu realmente queria ficar com ele, não vai me dar sossego, sumi de lá um pouco. Mas passou uns dias, a minha amiga me mandou mensagem falando assim que ele mandou ela me dizer que ele estava exigindo que eu fosse lá, né, que eu tinha sumido da comunidade. E eu falei pra ela, não amiga, eu não vou, pode falar pra ele que eu não vou. E ela disse, olha amiga, eu não quero te colocar pressão, mas se eu fosse você, você vinha sim. Porque ele me falou assim que ou você vem ou ele vai aí na porta da sua casa. E eu tenho certeza que se ele for ir, vai ser bem pior. Então assim, eu não tive alternativa, eu tive que ir, né, porque o cara praticamente me intimou na minha própria casa. E aí nisso eu fui, decidida que eu ia chegar lá e ia falar pra ele, olha, eu não quero nada com você, foi um mal entendido. Só que assim que eu cheguei, ele me recebeu e já me chamou pra ir pra casa dele. E eu falei que eu não ia. E ele tentou mais uma vez, falou assim, vamos, eu quero conversar com você lá. Eu falei assim, não, o que você tiver de me dizer, pode me falar aqui. E aí nisso, ele enfezou e falou assim, escuta aqui, garota, eu tentei ser educado com você, mas acontece que eu não tô te pedindo, isso é uma ordem, sobe agora. No que ele falou pra mim, sobe agora, ali eu senti que alguma coisa ruim ia acontecer comigo e eu vi a burrada que eu tinha feito na minha vida. Eu fui pra casa dele e quando a gente chegou lá, só tinha uma senhorinha bem de idade sentada na sala. Ele nem falou com ela, já saiu me arrastando pro quarto e quando a gente entrou no quarto, ele já veio logo me beijar, me agarrar e eu tentei empurrar ele e falar que eu não queria aquilo ali, mas ele falou assim, você acha que eu sou um moleque? Você não tá falando com moleque não, você acha mesmo que você ia me fazer de besta e ficar por isso mesmo? Agora fica quietinha e me obedece ou a coisa vai ficar feia pra você. E ali naquele quarto,
ali naquele quarto aconteceu o meu pior pesadelo. Eu tive que ter relação, a minha primeira vez com um velho nojento, cruel, um cara que já tinha feito tantas coisas horríveis para os outros, sabe? Eu não tenho nem coragem de contar os crimes que ele já cometeu aqui. Eu sentia tanto nojo, tanta raiva, tanta dor misturado que simplesmente se eu pudesse apagar da cabeça, mas infelizmente não tem jeito. E quando ele terminou de fazer tudo que ele queria comigo, ele ficou assim meio que assustado, né, por eu ser moça ainda. Lógico que ele percebeu que eu nunca tinha ficado com ninguém. E ele falou assim, ué, você é toda atirada desse jeito aí, nunca tinha feito isso? Nunca tinha ficado com homem? E eu falei pra ele que não, chorando, é claro. E ele falou assim, quantos anos você tem, garota? E eu falei pra ele 16. Quando eu falei pra ele 16, ele ficou muito assustado. Juntou as minhas roupas que estavam espalhadas pelo quarto, jogou em mim e falou assim, veste isso agora e some da minha frente. E não aparece aqui na quebrada mais não. Se eu ver a sua cara aqui na quebrada, a coisa não vai ficar boa pra você. Some daqui, garota. Nisso eu vesti a minha roupa correndo e saí de lá daquela casa, chorando, sabe? Me sentindo um lixo. Eu acho que o fato de eu ser menor de idade naquela época assustou ele um pouco, porque não tinha muito tempo que ele estava em liberdade. Então, pensa, se aquilo, né, se eu saísse dali e fosse na delegacia, se de algum modo a polícia ficasse sabendo o que aconteceu ali, provavelmente ele não ia sair tão cedo. Então, não sei, eu acho que isso pode ter assustado ele um pouco. Eu sei que me aceitar depois de tudo que aconteceu, me olhar no espelho. Eu tomava banho 3, 4 vezes no dia porque eu queria tirar aquela sensação de sujeira que estava pelo meu corpo, mas era uma sensação que não saía. Eu banhava, banhava, banhava e aquele cheiro daquele homem nojento, aquela sensação de que eu estava suja, aquilo estava impregnado no meu corpo e não saía. Eu nunca superei. E eu de verdade, eu sei também que eu nunca vou superar. Eu aprendi a conviver, hoje eu consigo falar. Eu sei que eu preciso falar para passar a minha lição de vida, mas superar, eu não tenho nem esperança que isso vá acontecer um dia. E eu quis contar a minha história aqui, não foi para crucificar os meus pais, muito menos para me crucificar, já que aquele cara já fez isso. Eu quis contar a minha história para servir de lição. Assim como várias outras histórias que eu já vi aqui no canal, que os pais, eles têm sim que ser amigos dos seus filhos, porque naquela época eu vejo que era só uma fase que eu tava passando, gostar de festa, gostar de usar roupa curta, eu não fazia nada demais. E eu penso que se os meus pais tivessem sido mais os meus amigos, companheiros, sabe? Que eles tivessem tido mais paciência para me aconselhar da forma correta, ao invés de ser tiranos daquele jeito comigo e até cruéis, eu tenho certeza que aquela minha fase teria passado e eu não precisaria ter sofrido aquele trauma que eu sofri, que eu carrego para a vida. Então, hoje eu sou casada, eu sou mãe e eu faço de tudo para minha filha ver em mim a melhor amiga dela, para eu conseguir dar conselho para ela sem precisar colocar pressão, sem precisar colocar dedo na cara e o mais importante, sem precisar falar aquelas palavras que, olha, destrói qualquer alma. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam desse tipo de história. Eu não gosto desse tipo de história, mas é preciso para deixar a lição da história. E outra que também, eu não posso pegar uma história que eu recebi e modificar ela totalmente. Às vezes eu recebo uma história tão pesada, que eu corto algumas partes, sabe? Porque eu penso assim, não, vai ser muito chocante. Ou às vezes até fere as diretrizes do YouTube. Então, às vezes eu pego uma história e eu consigo fazer isso. Mas mudar totalmente não tem jeito, né? Eu coloquei de um jeito que dava para ouvir aqui para vocês, para deixar a lição. E aproveitando desse gancho, eu quero comentar a respeito de um comentário que eu recebi esses dias em um vídeo aí. Gente, não é para atacar hate na pessoa, nem nada do tipo, só quero esclarecer. Eu recebi um comentário de uma mulher que falou assim, Angélica, não me leve a mal. Eu amo seus vídeos, mas quando você fala no final para a pessoa te enviar a história que você vai ler e talvez ela vai aparecer no canal, isso desmotiva a pessoa a te escrever. Porque dá a aparecer, não sei se é bem assim que ela deixou, que você não quer contar qualquer história. Então deixa eu explicar. Vocês que me acompanham aqui
sabe que eu sou o mais clara possível aqui no canal. Eu sempre gosto de falar pra vocês, eu não gosto da sensação de estar enganando as pessoas. Então, quando eu falo que eu vou ler, analisar e quem sabe ela aparecer aqui no canal, não é porque, ai, eu não quero essa história, eu quero aquela. Não é porque eu esteja escolhendo história, é porque, gente, tem muita história que fere as diretrizes do YouTube, que não dá pra contar aqui e nem dá pra eu tentar mudar palavras, sabe? Porque a história é muito pesada, tem histórias que são até picantes, que o YouTube não aceita de jeito nenhum, ou às vezes a história até tá dentro das diretrizes, mas ela é muito curta, não dá um vídeo nem de 2 minutos, não tem como eu fazer uma história também que não é nem 2 minutos, ou às vezes ela é muito idêntica com alguma história que eu acabei de interpretar. Entendeu? Então é por isso que nem toda história que eu recebo dá para transformar em vídeo. Mas por que que eu gosto de deixar isso bem claro? É porque assim, quando eu falo, me envia a sua história que eu vou ver e analisar, e quem sabe ela vai aparecer aqui no canal, eu já tô deixando a pessoa ciente de que talvez a história dela não vai aparecer. Então se ela vê assim, ai, eu não vou escrever a minha história porque talvez ela nem vai aparecer, então não vou perder tempo, ela tá na escolha dela. Agora ela vai falar assim, ai, eu vou escrever a minha história, mesmo assim ela não apareça, mas eu sei que a Angélica leu, que eu leio sim todas as histórias, né? E quem sabe ela vai aparecer, a pessoa também tá ciente. Consegue entender o meu raciocínio? Eu não quero enganar a pessoa. Ela vai me enviar a história sabendo que possa aparecer ou talvez não. Tá certo? Eu espero muito que vocês consigam ter entendido aí, me embolei um pouco, vou ter que fazer um monte de corte de vídeo, mas faz parte. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Desculpe o falatório, mas vira e mexe eu preciso vir aqui explicar algumas coisinhas. Dê seu joinha que ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreva, ative o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar o YouTube vai te notificar. Me siga no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse meu que tá aparecendo aqui na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E eu sempre gosto também de deixar isso bem claro, porque eu não tenho a intenção aqui de enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam assim uma lição no final do vídeo, tá certo? E é isso. Um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau, fui!